financeira e orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Projeto de Lei 2238-2024, segundo turno, dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, e da outras providências. Autor, governador do Estado. Em reunião anterior, foi distribuído avulso do parecer pela aprovação na forma do vencido do primeiro turno. Relatoria, deputado Zé Guilherme. Está suspensa a reunião. Redação aos incisos 6, 7, 8 e 10 do artigo 2º e ao caput do parágrafo 7º do artigo 6º do substitutivo número 1 ao PL 2238 de 2024. Artigo 2º. 6. Remuneração, o valor constituído por subsídios, vencimentos adicionais, gratificações, vantagens pecuniárias de caráter permanente e remuneração de serviço extraordinário ou jornada complementar de trabalho que o titular recebe em folha de pagamento. 7. Provento, o benefício percebido pelo aposentado do regime próprio de previdência social, dos servidores públicos civis do Estado e eventuais pagamentos retroativos. Pensão por morte, o benefício pago aos pensionistas RPPS, dos servidores públicos civis do Estado, nos termos da subseção 5, seção 2, do capítulo 1 da Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002. Pagamento vitalício, o benefício pago aos assistidos e pensionistas do liquidado Plano de Previdência Complementar Minas Caixa EP2, nos termos da Lei 24.402, de 29 de 2023. E quem vota é a gente. Autora, deputada Beatriz, artigo 6º. A assistência à saúde prestada pelo IPSENG será custeada mediante o pagamento da conta-prestação pecuniária incidente sobre a remuneração, os proventos, a pensão por morte, a bolsa de atividades especiais ou o pagamento vitalício recebido pelo titular. Parágrafo 7. Para os fins deste artigo, a gratificação natalina do 13º salário, o abono família, a diária de viagem, ajuda de custo, o vale-transporte, auxílio-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, ressarcimento das despesas de transporte, bem como os demais verbas de natureza indenizatória, não integram a remuneração, os proventos, a pensão por morte ou abono de atividades especiais. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Emenda número 2. Sumprimam-se o artigo 16, o inciso 6º do artigo 20, do substitutivo número 1 ao PL 2238 de 2024. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Proposta de emenda número 3. Desse, nova redação ao artigo 19 do substitutivo número 1 ao PL 2238 de 2024. Artigo 19. O caput do artigo 3º da Lei 13.042, de 14 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. O CBI será composto de 10 servidores públicos estaduais indicados pelas respectivas associações representativas, sendo 5 representantes dos servidores do Poder Executivo, 1 representante do Poder Legislativo, 1 do Poder Judiciário, 1 do Ministério Público de Minas Gerais, 1 da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e 1 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Os membros do CBI terão suplentes que os substituirão em caso de ausência ou impedimento. O presidente do CBI, escolhido por seus membros na forma do regulamento, terá mandato de 2 anos, permitida a reeleição igual por um período. Deputada Beatriz Cerqueira.
Emenda número 4. Suprima-se o artigo 15 e dê-se a seguinte redação ao artigo 7º do substitutivo número 1 ao PL 2238 de 2024. Artigo 7º. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, tem como competência arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar diretamente os recursos das contribuições para a Previdência Social dos servidores segurados previstas na Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002, das contraprestações pecuniárias de beneficiários de assistência à saúde, titulares e seus dependentes previstas na lei, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde do IPSENG, bem como as demais receitas. Parágrafo 1º. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual enviarão ao IPSENG, em até 5 dias úteis após o término do mês subsequente, ao da competência, os dados financeiros e funcionais dos beneficiários com os quais haja vínculo, de forma individualizada, bem como os demonstrativos mensais das contribuições e contas prestações pecuniárias previstas no caput. Parágrafo 2º. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual recolherão diretamente ao IPSENG, na data do pagamento total da folha, o montante das contribuições previdenciárias cobradas dos servidores segurados e da contribuição previdenciária patronal, devida pelos órgãos e pelas entidades empregadores, bem como o montante da contraprestação pecuniária de beneficiários titulares da assistência à saúde de seus dependentes. Parágrafo 3º. Em caso de atraso no recolhimento e no repasse das contribuições de que se trata o caput por parte do órgão ou entidade responsável, incidirá a correção monetária com base na variação dos índices econômicos disponíveis, acrescidas de juros, moratórios e multa. Caberá ao IPSENG, no âmbito de suas competências, a fiscalização, a apuração, a inscrição e a cobrança administrativa e judicial das dívidas ativas das entidades inadimplentes. Parágrafo 5º. O IPSENG publicará seu balanço patrimonial anualmente no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais. Parágrafo 6º. Aplica-se ao que couber o disposto nesse artigo às empresas públicas e municípios que eventualmente mantenham convênios com o IPSENG, nos termos do artigo 86, Lei Complementar 64, 2002. Parágrafo 7º. A contraprestação pecuniária será recolhida diretamente ao IPSENG, assegurada a vinculação ao suporte e à prestação de assistência à saúde. Parágrafo único. A SEF, por meio de Superintendência Central de Administração Financeira, autorizará a abertura de conta bancária específica para o IPSENG, destinada à arrecadação de suas receitas próprias, de modo a garantir a autonomia financeira administrativa. Autoria, deputada Beatriz Cerqueira. Tá bom. Emenda número 5. Acrescente onde convier o seguinte artigo do substitutivo número 1 ao PL 2238 de 2024. Os servidores contratados nos termos da Lei 23.750, de 23 de dezembro de 2020, da Lei 24.805, de 11 de junho de 2024, e os convocados nos termos da Lei 7.109, de 13 de outubro de 1977, que perderam a condição de segurados em razão da aposentadoria pelo regime geral de previdência social, bem como seus dependentes, poderão continuar com o direito à assistência à saúde prestada pelo IPSENG, mediante opção formal, cuja regulamentação será feita pelo Poder Executivo. Autoria, deputada Beatriz Cerqueira. Proposta número 6. Desse a seguinte redação ao artigo 8º, substitutivo número 1 do PL 2238 de 2024. Artigo 8º. O Tesouro Estadual contribuirá com o valor correspondente a 50% do somatório da contraprestação pecuniária do titular e de seus dependentes cadastrados, incluindo a hipótese do parágrafo 3º do artigo 6º. Parágrafo único. A contribuição do Tesouro Estadual, a que se refere o caput, será transferida ao IPSENG, assegurada a vinculação ao suporte e à prestação de assistência à saúde nos termos do artigo 135 e 136 da Lei 23.304 de 2019. Autoria, deputada Beatriz Cerqueira. Emenda número 8. Suprima-se o parágrafo 3º do artigo 6º do substitutivo número 1 ao PL 2238 de 2024. Autoria, deputada Beatriz Cerqueira. Proposta número 9.
Suprime-se a expressão por beneficiário do parágrafo 1º do artigo 6º e acrescente-se ao parágrafo 1º do artigo 6º no substitutivo número 1 do PL 2238 de 2024. Artigo 6º, parágrafo 1º-A. Limite máximo de que trata o parágrafo 1º considerará o somatório das contribuições do segurado e de seus dependentes inscritos, exceto os referidos no inciso 3º do artigo 6º. Autora, o deputado Beatriz Cerqueira. Proposta número 10. Desse a seguinte redação ao artigo 6º. Artigo 6º. A assistência à saúde prestada pelo IPSENC será custeada mediante o pagamento de conta-prestação pecuniária incidente sobre a remuneração, os proventos, a pensão por morte, a bolsa de atividades especiais ou o pagamento vitalício recebido pelo titular, inclusive gratificação natalina ou 13º salário. Parágrafo 1º. Caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício em montante superior ou igual ao dobro do teto do regime geral de previdência social, a contraprestação pecuniária observará os seguintes parâmetros. 1. Alíquota de 3,2% para a titular, o cônjuge ou companheiro dependente, cada um dos pais dependentes, cada um dos irmãos dependentes, R$ 60,00 para cada filho dependente que tem idade inferior a 21 anos, exceto o dependente por uma invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. R$ 90,00 para cada filho dependente que tem idade igual ou superior a 21 anos, inferior a 39 anos, exceto o dependente com invalidez, doença rara, deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Na hipótese previstas nas alíneas do inciso 1 do caput, serão observado o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário. A contraprestação pecuniária relativa ao filho dependente, que trata o inciso 2 do caput, será compreendida no valor máximo relativo ao titular previsto para o 1º. Parágrafo 3º. Será aplicada alíquota adicional de 1,2% para o titular ou dependente enquadrado na última faixa etária dos planos privados de assistência à saúde definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Lei Federal 9.656, de 3 de junho de 1998, observando o limite de R$ 500,00 por beneficiário, sem prejuízo do valor máximo previsto para o 1º, exceto para o filho dependente com invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual, mental ou com deficiência grave. Parágrafo 4º. Os valores previstos nos incisos 2 e 3 do caput e nos parágrafos 1º e 3º serão reajustados pelos índices da revisão geral concedida ao servidor público estadual. Parágrafo 5º. Caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício, em montante inferior ou igual a 2 salários mínimos, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2% para o titular e cada dependente, não se aplicando o disposto no inciso 2 e 3 do caput, nos parágrafos 1º e 3º. Parágrafo 6º. Na hipótese de mais de um vínculo com o serviço público estadual, a contraprestação pecuniária incidirá sobre o maior valor recebido pelo beneficiário titular, a título de remuneração dos proventos, de pensão por morte, de bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício. Para os fins desse artigo, o abono família, a diária de viagem, a ajuda de custo, o vale-transporte, o auxílio-transporte, o vale-alimentação, o vale-refeição, o ressarcimento das despesas de transportes, bem como as demais verbas de natureza indenizatória, não integram a remuneração, os proventos, a pensão por morte ou a bolsa de atividades especiais. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Proposta número 11. Desse a seguinte redação ao parágrafo 5º do artigo 6º. Parágrafo 5º. Caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício em montante inferior ou igual a 2 salários mínimos, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2% para o titular de cada dependente, não se aplicando disposto nos incisos 2 e 3 do caput do parágrafo 1º e 3º. Autoria, deputado Sargento Rodrigues. Emenda número 12.
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 5º do artigo 6º. Parágrafo 5º. Caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício em montante inferior ou igual ao valor do teto do regime geral de previdência social, a conta prestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2% para cada titular dependente, não se aplicando o disposto do inciso 1, 2 do caput 1 e 3. Em discussão, parecer. Encaminhar, né? Acordo encaminhar, né? Hã? Eu te dou a palavra, deixa. Tá. Certo. Pode? Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu acabei de presidir ali uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e lá se encontrava os sindicatos da Polícia Civil, a ESPOL, Sindepor Minas, o Sindipecre, o Sindipem, o Sindipol, os sindicatos da Polícia Civil. E é bom que Vossa Excelência esteja aqui, presidente, a colega deputada Leninha, nossa primeira vice-presidente da Assembleia, e o líder de governo, para que possa, mais uma vez, entender o que o governo faz com os servidores públicos. Nós apresentamos novas emendas para que haja sensibilidade. Desde quando a gente estudou o projeto, percebeu a intenção do governo, tivemos a oportunidade de ler atentamente a matéria. E, como o governo tem a maioria, e certamente acaba vencendo nós que obstruímos a matéria, e obstruindo com justa razão, porque o projeto de lei 2238, que trata das alterações do IPSENG, ele prejudica exatamente os servidores que têm um salário menor no Estado. E isso é um foco que a gente observou desde o início e que a gente sempre esteve atento. Olha, se você tem acima de 59 anos, você tem uma alíquota adicional. Além de 3,2, criaram uma de 1,2. Poxa, mas peraí. Quando você está acima de 59 anos, é que as pessoas começam a tomar mais remédio. E necessitam de um pouco mais de recurso para pagar os remédios caríssimos. Bom, o governo foi lá e disse o seguinte, olha, a isenção para os filhos de até 21 anos também não existe mais. Então foi outra paulada na cabeça do servidor. E além disso, o piso, que era 34, pulou para 60. O governo não fez nenhuma tabela progressiva, gente. Ou seja, ele poderia começar com os 34, 40, 45, 50, até chegar aos 60, conforme a faixa salarial. O governo não quis observar isso. Ele saiu de 34 para 60. Então, o cidadão, o servidor, que estava pagando 34, pulou para 60 de uma vez. E o teto, que era de 285, saltou para 500. Então, o que a gente vê é um pacote de crueldade que o governador Romeu Zema enfia a goela abaixo dos servidores civis do Estado através das alterações das contribuições dos servidores do IPSENG. E por que eu trouxe aqui o assunto da audiência pública? Pasmem, senhores e senhoras. Nós fizemos ali uma audiência pública, deputado João Magalhães. A doutora Luísa Barreto não compareceu de novo. E aí, depois que a gente convoca, o pessoal fica assim, ô, deputado, por que o senhor convocou? Aí eu respondo, porque está no regimento interno, tem uma previsão lá escrita, convocar. Você convida, não vem, convoca. Pasmem, só na Polícia Civil, o governo deve 78 milhões e 700 mil. Sabe de quê, gente? De promoções, progressões e ADE, que é direito do servidor, que ele completou desde 2017 até 2024. Tem dívida de 2017. Quando eu disse aqui ontem
que o governo do Estado escolheu o servidor como bode expiatório, não é retórica, não é fala para quem se opõe a projetos como esse, é constatação. É o que a gente vê e assiste. O governo usando a AGE o tempo todo apenas para prejudicar os servidores. É parecer de tudo quanto é jeito, para não garantir direitos dos servidores. E, pasmem, eu exibi lá na Comissão de Segurança Pública um vídeo onde a senhora Luísa Barreto, no dia 23 de junho de 2021, ao lado do então chefe da Polícia Civil, o Joaquim da Silva Neto, ela disse na audiência: olha, o senhor tem razão, deputado, nós precisamos da celeridade na publicação das promoções, progressões e no pagamento. Realmente precisa ter mais respeito ao direito dos servidores. Passado 3 anos e meio, o governo continua devendo direito, gente. Você completa uma ADE, você tem direito à promoção e progressão, porque está na lei. Porque servidor não é promovido se não tiver na lei. E mais uma vez o governo dá o calote. Agora imagine os senhores e as senhoras do IPSENC, da educação, da fazenda, das demais áreas do Estado. Se ele dá o calote na polícia, imagina no resto. Se ele tem coragem de dar o calote na polícia, imagine o resto, porque é muito atrevimento. Dinheiro, gente. Aí como é que a Polícia Civil faz? Os sindicatos têm que pagar advogados, contratar advogados, para ir para o judiciário, para receber um direito que está previsto em lei. Então, assim, é covardia o tempo todo. O governador Romeu Zema escolheu os servidores como bode expiatório, e o que eu disse ontem eu reafirmo, foi uma estratégia de governo. Vão conter crescimento vegetativo de folha, vão segurar tudo que eles têm direito, para que a gente possa fazer caixa. Agora, ninguém quis fazer caixa, Leninha, com a isenção bilionária do senhor Salim Matar da Localiza. Aí não, o senhor tem a dívida de mais de 1 bilhão e 200 milhões, está perdoado. Ponto. Simplesmente isso. Votaram um projeto de lei aqui numa correria, que eu achei até que estava socorrendo alguém que estava morrendo, de tão rápido que o projeto passou nessa casa. Não com o meu voto, com a minha obstrução e com o meu voto contrário. Agora nós estamos assistindo aqui o 2238, mais um pacote de crueldade. Nós apresentamos emendas novamente. Para quê? Para redução de danos. Então eu espero que o deputado João Magalhães, o colega aqui, que é o líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, o deputado Cássio Soares, o deputado Carlos Henrique, o deputado Gustavo Santana e o presidente da Assembleia estejam atentos. Não vamos deixar que o estrago seja maior, principalmente na camada mais desprotegida, que recebe um salário menor. O meu apelo é porque se a gente não conseguir aqui a isenção até o teto, que é 7.786, ou que reduza, ou que faça progressivo, que pelo menos preocupe com quem ganha menos, porque essas pessoas serão gravemente afetadas. Eu tenho uma mãe de 89 anos. Eu sei o quanto de remédio eu gasto com ela. Por quê? Por causa da idade. E aí o governo vem e fala, não, você tem mais de 59, mais 1,2 no seu lombo. E aí aquele pouquinho de dinheiro que era resguardado para comprar um remédio, vai para o IPSENC. E o servidor que está pagando pelo erro das administrações de governos e governos. Só que os outros governos erraram na administração. Esse também errou, só que esse quer arrancar o couro do servidor, aumentando o teto, o piso e as contribuições. Eu espero que as emendas sejam acatadas, presidente, para redução de danos, que é o que eu passei a trabalhar, principalmente para quem ganha uma faixa salarial menor. 1, 2, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, porque aí sim a gente vai minimizar impacto. Infelizmente, não é o que a gente gostaria de estar aqui discutindo. Eu não gostaria de estar discutindo esse projeto. Eu sou contra a matéria, sou totalmente contra a matéria, mas infelizmente
o governo tem a maioria e passa o rolo compressor em cima de todos nós. Obrigado, deputado presidente. Sardinha Rodrigues. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas, membros titulares dessa mesa, dessa comissão. Bom dia à nossa vice-presidenta da Casa, deputada Leninha também. Mais um bom dia muito especial para os servidores que, mais uma vez, lotam a galeria, que é do Plenário 4 da Assembleia Legislativa. Nós temos aqui Sindiúte, de várias regiões do Estado, nós temos o Sindipol, temos o Sindicato dos Delegados e das Delegadas da Polícia Civil, temos também o Sindicato da Polícia Penal, temos Sindicato Sejusmig e Sinjus, presentes desde março, não é, gente? Nós estamos aqui numa jornada que começou no primeiro semestre e que essa semana nós alertávamos que nós estaríamos na reta final da discussão sobre o projeto de lei do IPSENG. Então, acho que agora também é um pouco da gente apresentar balanços. Eu acho que a luta de todos nós que fizemos a luta aqui com o microfone, nas obstruções, todos vocês ocupando as galerias, nesse processo exaustivo de comparecimento aqui na Assembleia, quantas reuniões foram convocadas e não aconteceram, quantas reuniões aconteceram, mas não era votado, né, a matéria, porque a obstrução é exatamente esse processo. A primeira questão que eu acho que nós conseguimos foi que o governo não conseguiu aprovar esse projeto como era a sua ideia inicial ainda no primeiro semestre. Nós conseguimos impedir a aprovação no primeiro semestre, dando aí um fôlego para que as entidades sindicais e os servidores se organizassem e, consequentemente, pudessem ir compreendendo o conteúdo do projeto e pudessem realizar aí as suas mobilizações. Então, não ter sido aprovado no primeiro semestre, acho que foi importante e deu fôlego aí para todo esse processo de pressão. Eu queria também fazer um balanço, que agora a gente não fala muito sobre isso, mas o projeto de lei que ataca o IPSM, ele saiu da pauta, que é a Previdência dos Servidores Militares, ele saiu da pauta desse ano em função de todo esse processo de obstrução. Não é? Então, os policiais militares têm aí um agradecimento a compartilhar com o conjunto do funcionalismo, não é? Porque na tática do governo de dividir primeiro um projeto, depois o outro, o IPSM ele saiu da pauta de 2024. Então, eu acho que é importante levantar esse balanço. Ele não saiu à toa. Ele saiu resultado de um processo intenso de pressão, de obstrução, e aí o governo focou no IPSENG. E o IPSM saiu da pauta política de 2024. Eu digo da pauta política porque o projeto continua aqui. Ele está na Assembleia. Então, a tramitação dele pode acontecer, mas esse ano não acontece mais, então acho que esse é um balanço importante também de ser feito. Durante toda a tramitação, nosso bloco foi o único bloco que realizou debates públicos a respeito do conteúdo do IPSENG. Então, também quero prestar conta sobre isso. A audiência pública que nós realizamos na Comissão de Administração Pública foi no primeiro semestre, e o debate público, que foi realizado também na Comissão de Administração Pública, requerimento de minha autoria, que aconteceu no início de novembro, onde nós tivemos condições de aprofundar o conteúdo do projeto que faz essas alterações profundas ao IPSENG. O debate é o mínimo que se espera no parlamento. Mas eu esperava que a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Governo, viessem à Casa Legislativa a apresentar o projeto do IPSENG. E se você apresentar o projeto do IPSENG, responder questionamentos, dialogar com o parlamento. O único que veio durante todo esse período, e foi uma tática do governo, foi o presidente do IPSENG. Então,
CEPLAG ficou devendo nesse diálogo ao Parlamento, assim como a Secretaria de Governo. Eu apresentei 3 questões de ordem no primeiro semestre. A primeira, quando o projeto estava finalizando a sua tramitação em primeiro turno aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, porque o projeto tramitou sem que os estudos de impacto fossem apresentados durante toda a tramitação. A outra questão de ordem que eu apresentei diz respeito a essa manobra do governo de querer retirar o direito dos aposentados pelo INSS continuarem no IPSENG, que foi uma matéria que nós vencemos quando derrubamos o veto do governo ainda no início do primeiro semestre, ou seja, o governo voltando com uma matéria que já havia sido vencida no mesmo ano legislativo. A outra questão de ordem que eu apresentei, que esse projeto de lei, para ser apresentado, ele deveria ter passado previamente por conselho deliberativo do IPSENG, e ele veio aqui para a Assembleia sem essa aprovação prévia, né? A minuta deveria ter sido aprovada no Conselho Deliberativo. Eu também fiz uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando auditoria nas contas do Instituto. O primeiro passo no Tribunal de Contas foi uma análise da admissibilidade da minha representação. Então, eu quero dizer às pessoas que a minha representação foi aceita, e hoje, sim, o Tribunal de Contas do Estado está em curso com a análise das contas do IPSENG. Esse processo ele não termina, nem é suspenso com a tramitação desse projeto. Então, a representação deu resultado. E também nós fizemos uma representação ao Ministério Público questionando a venda dos imóveis da forma como o governo estava apresentando, que até quase o término da tramitação do projeto de lei nas comissões, o governo sequer havia apresentado qualquer laudo e quaisquer valores relacionados aos imóveis. Então, esse foi o conjunto de ações que nós fizemos durante a tramitação desse projeto de lei. Com a aprovação dele no primeiro turno, eu votei contra, assim como outros 19 colegas, foram 20 parlamentares que votaram contra esse projeto no primeiro turno. Ele já entra na reta final de tramitação, que é esse segundo turno. E aí, de fato, vocês sabem que eu sempre sou muito franca na minha atuação parlamentar aqui. Nós tínhamos 2 caminhos. Eu poderia fazer os discursos mais radicais, que ficariam ótimos no Instagram, e teria muitas curtidas, ou nós precisaríamos entrar numa rota de redução de danos. A redução de danos ela é importante para que nós possamos mostrar as contradições do próprio projeto do governo e, de fato, começar a reduzir danos. Se a gente quer um governo que valorize servidores, se a gente quer um governo que respeite os servidores, a gente tem que mudar o governo em 2026. A gente tem que aprender que, quando a gente elege um governo, a gente está elegendo o seu conteúdo. Todo governo que vem a sua eleição, a sua candidatura, ela vem através de um partido político que tem um conteúdo programático. Esse discurso, não importa partido, importa pessoa, para quem não quer falar sobre o conteúdo programático do seu partido, ele vai achar ótima essa ideia só de você não se importar com que o partido ao qual aquele candidato é filiado está se apresentando a você. Porque o governo Zema é o governo do não-Estado. É o governo para acabar com o serviço público. É o governo que não valoriza servidor público. Isso não vai se alterar nos próximos 2 anos. Nós precisamos ter esse diagnóstico. O que a gente faz aqui na Assembleia, primeiro, é tentar impedir que essas propostas nefastas avancem e redução de danos. É nesse lugar que nós nos encontramos durante todo o governo Zema. É a redução de danos, é a denúncia, é a oposição, é a explicitação dos problemas, é a cobrança. Mas querer um governo que respeite e valorize os servidores, a gente precisa identificar isso no momento da escolha do voto da gente, quando a gente vai escolher quem vai governar o Estado para os próximos 4 anos. Porque, em grande medida, o governo Zema ele não enganou ninguém. Quando ele apresentava a ideia da não política, quando ele apresentava a ideia de que o Estado tem que sair da vida das pessoas, porque esse é o conteúdo programático do Partido Novo. E quem leu o conteúdo programático do partido do governo
não vai se espantar com o que ele apresenta aqui para a sociedade, apresenta aqui como proposições à Assembleia Legislativa. Nós estamos daqui até 2026, a gente fica na redução de danos, a gente fica na denúncia, a gente fica falando até perder a voz, falando até que os instrumentos aqui de obstrução eles terminem, porque uma hora os requerimentos terminam. É o nosso trabalho. E, por lealdade a quem me elegeu, eu vou fazer com toda a força necessária. Mas ter o diagnóstico do governo que nós enfrentamos, eu acho que também é importante para compreender que desse governo não virá nada bom para o servidor. A gente tem que aprender essa lição. Não pode achar que ano que vem vai começar o ano, aí começa uma rotina de campanhas salariais, achando que o governo vai respeitar, vai negociar, porque não irá. Então, nós temos que ter outras táticas de enfrentamento, de pressão, de cobrança. É por isso que aqui todo ano a gente apresenta emenda em projeto de lei de reajuste. É porque nós sabemos que, pelo governo, não virá negociação, não virá proposta, não virá respeito à vida dos servidores. Isso não vai se alterar, nem no final de 2024, nem em 2025, nem em 2026. Então, feito esse histórico em relação ao IPSENG e ao momento que nós nos encontramos desse segundo turno, o que nós estamos agora na rota e nós prestamos conta aos sindicatos, todos que estão aqui acompanhando a discussão. Então, no momento que a reunião foi suspensa, eu fui até a galeria, conversei com os sindicatos, compartilhei esse momento em que nós nos encontramos, que é o que nós precisamos atuar, sendo contra o projeto e votando contra o projeto, é o que nós faremos aqui na comissão e também no plenário, mas apresentando proposições para redução de danos. Eu não apresentei nenhuma emenda no primeiro turno, porque a nossa perspectiva era a derrota desse projeto, e as emendas em primeiro turno, elas acabam constituindo aí algum nível, algum ambiente para algum nível de mediação. E, de fato, eu não era a favor da mediação, eu era a favor da derrota desse projeto. Não é o quadro que nós nos encontramos hoje. O resultado do primeiro turno demonstrou que o governo conseguiu avançar com o projeto. Então, as emendas apresentadas, elas têm o objetivo de fazer essa mediação dentro do parlamento, porque via governo não tem mediação nenhuma, vai caber ao parlamento algum nível de mediação para diminuir danos, é o que nós estamos vendo agora nesse segundo turno, e as emendas cumprem essa função. As emendas que eu apresentei, elas tentam trabalhar com questões estruturais, né? E, rapidamente, então, para finalizar, que o meu tempo já excedeu, eu quero compartilhar com vocês o que nós apresentamos de emendas no sentido de diminuição de danos. É diminuição de danos. Melhorar o IPSENG, valorizar os servidores, mudem o governo do Estado. Elejam um governo que tenha na sua plataforma, elejamos, né? Um governo que tenha na sua plataforma o respeito ao servidor público. Então, quando a gente vai votar, a gente tem que saber, para além do conteúdo ideológico, que muitas vezes a gente é pego nas armadilhas, né, gente? Além do conteúdo religioso, que está cada vez mais presente na definição do voto no Brasil, o que esse governo fará em relação à minha vida como servidor público? Essa pergunta a gente precisa se fazer nas eleições. Em que esse governo está se comprometendo em me respeitar como servidor público e, portanto, respeitar a minha família, e, portanto, eu vou ter uma relação de respeito. Vai dar tudo o que eu quero? Não, é um processo de negociação, é um processo de diálogo, mas também atacar o serviço público, como esse governo está fazendo, nós precisamos aprender a lição e não eleger governos que destruam o serviço público, que é a rota desse governo do Estado. As emendas, muito rapidamente. Eu acho, presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer no encaminhamento, que, como eu já falei bastante, no encaminhamento eu falo o conteúdo das emendas e finalizo a explicação desse momento. Ok, deputada. Na qualidade de relator da matéria, opino pela rejeição das propostas de emenda 1 a 4, 6, 8 a 12 e a aprovação das emendas 5 e 7. Encerra-se a discussão. Votação do parecer. Para encaminhar? Para encaminhar, a deputada Beatriz Cerqueira. Agora eu vou para a segunda parte da minha segunda e última fala, né? Que a gente já está no momento da votação. Nós apresentamos várias emendas. As emendas tinham um objetivo. Eu vou dizer rapidamente para vocês, tá bem?
porque, inclusive, agora a gente tem a posição do relator. Nós apresentamos a emenda para retirar a venda dos imóveis do projeto de lei do IPSENG, né? O governo querendo fazer a venda de cada imóvel, ele encaminha o projeto próprio, o projeto específico, para discussão aqui na Assembleia Legislativa. Essa foi uma emenda que nós apresentamos. A outra emenda que nós apresentamos foi para a exclusão da cobrança de 1,2 das pessoas com mais de 59 anos. Essa taxa extra que o governo está punindo as pessoas idosas. Na hipótese de não sermos bem-sucedidos nessa exclusão da taxa extra, que a taxa extra tenha a mesma regra da contribuição ordinária de 3,2. Qual é? Quando você contribui com 3,2, o patrão, a parte patronal, contribui com 50%. Essa é a regra da contribuição no IPSENG. Só que, para a taxa extra, o governo não vai contribuir com nada. É só o servidor que contribui. Então, na hipótese de não sermos vitoriosos na exclusão da taxa de 1,2, que o governo também contribua com 50% na taxa de 1,2. Não deixe só o servidor pagando. A outra emenda diz respeito à autonomia do IPSENG, porque o texto, como está, ele está frágil, e a gente pode perder a autonomia administrativa e financeira do IPSENG, fazendo alteração em outra legislação. A outra emenda é a manutenção do Conselho, em relação aos conselhos, manter o Conselho Deliberativo, manter a atual estrutura do Conselho de Beneficiários e regras. A outra emenda é não fazer a cobrança no 13º salário, porque você vive, contribui e utiliza o IPSENG por 12 meses, não existem 13 meses, então essa cobrança no 13º sempre foi, na minha avaliação, infundada e não tem previsão legal. Por isso o governo quer colocar na lei, porque não tem autorização na legislação estadual para cobrança no 13º. E a outra emenda diz respeito a manter a regra atual em relação ao teto. O teto hoje, ele é pelo titular e abarca os beneficiários. O governo está mudando a regra do teto para ser teto por pessoa, independente de ser titular ou beneficiário dependente. Então, a gente está mantendo a mesma regra atual. A outra questão, não me preocupa não, eu estou falando para vocês mesmos. Eu estou falando para vocês mesmos. Eles já sabem, porque as emendas já foram lidas. E a última emenda diz respeito a manter o direito daqueles contratados temporariamente pelo Estado, que se aposentam pelo INSS, continuarem com o direito de contribuir para o IPSENG. Nós ganhamos isso no primeiro semestre, o governo quer retirar isso com a aprovação desse projeto de lei, a gente tem que lutar mais de uma vez pelo mesmo direito. É isso mesmo, a gente luta quantas vezes forem necessárias. E a gente está mantendo, pedindo a manutenção. Bom, pelo parecer do relator, nós vamos conseguir aqui aprovar 2 emendas. E aí eu quero já dar esse retorno para vocês. Nós vamos conseguir manter o direito do aposentado pelo INSS poder continuar no IPSENG, e isso não é pouca coisa, nós estamos falando de milhares de pessoas. Deixa eu só compartilhar com vocês uma informação importante. Eu sei que eu estou falando bastante, mas já estou acabando. Eu fui numa escola em Ibirité, Dorgal, fui numa escola em Ibirité, fui fazer uma visita técnica da Comissão de Educação, no SESEC. Fiz a visita, escutei as pessoas, era sobre a modalidade do SESEC. Quando terminei, eu fui abordada por um senhor que me perguntou sobre o INSS, sobre o IPSENG, porque ele só não tinha aposentado, e ele tinha 73 anos, trabalhando como auxiliar de serviço da educação básica, ASB. Ele só não tinha se aposentado ainda, porque o IPSENG era muito importante para ele. E ele ia continuar trabalhando, ele tinha 73 anos. As auxiliares de serviço são aquelas que limpam escola, limpam banheiro, fazem alimentação escolar, fazem pequenos reparos. Tem uma série de serviços que são feitos na escola. Um senhor de 73 anos, que, olha, eu não me aposento, porque se eu me aposentar, eu vou perder o direito de continuar pagando o IPSENG. É essa a realidade. E é por isso que eu insisto num assunto que, para a maioria das pessoas, não pode ter sentido nenhum.
É sobre esse senhor. Enquanto ele me falava, a esposa dele chegou, que também era SB, que eu não me lembro a idade dela, mas era superior a 65 anos de idade, quase 70 anos, que estavam trabalhando na escola. Ela já tinha cumprido os requisitos de aposentadoria. Então, pessoas que adquiriram direito de aposentar. Mas por que elas não aposentaram? Porque o salário delas é salário mínimo, a remuneração delas é salário mínimo. E o IPSENG na vida delas é muito importante. Por isso, eu não abandonei a luta do IPSENG em nenhum momento. Porque eu sei o que o IPSENG representa na vida das pessoas. Não na nossa, talvez na de ninguém que está aqui. Da de ninguém que está aqui do lado de cá, que eu quero dizer, né? Mas eu sei o que é o IPSENG na vida das pessoas. E eu sei que o IPSENG tem um atendimento de excelência. As pessoas não procuram algo ruim. As pessoas procuram algo que lhes atende. Quantas pessoas com tratamento contra um câncer fazem dentro do IPSENG? E é um tratamento de excelência. Quantas pessoas saem da sua cidade, roda muito esse estado, para vir fazer tratamentos no Hospital do IPSENG em Belo Horizonte. Então, eu sei que essa é uma pauta importante para a vida das pessoas. E são para as pessoas que recebem baixos salários. Porque as pessoas que recebem um salário, não vou dizer altos salários, mas a cultura no Brasil é que, à medida que você melhora um pouco a sua condição, você vai pagar um plano de saúde. Ou você tem um plano de saúde da empresa, que a sua esposa, seu companheiro, trabalha e você é dependente. Né? Então, nós estamos falando de pessoas cuja remuneração não lhes permite ir a um plano de saúde. E são essas pessoas que ficarão desassistidas se as mudanças do IPSENG impactarem tanto no seu contra-cheque que elas não consigam continuar no IPSENG. Então, assim, eu vou aproveitar e vou explicar, porque, às vezes, assim, parece que eu fico fazendo determinadas lutas, parece pirraça ou parece teimosia. Não é. É porque eu conheço a categoria que eu represento e eu sei o que significa na vida das pessoas. E, portanto, nós estamos falando de quase 1 milhão de pessoas, gente. Esse projeto de lei impacta na vida de quase 1 milhão de pessoas, entre os servidores, né, e os seus familiares, e os pensionistas, e todo mundo que depende aí do IPSENG. Então, manter o direito do aposentado, desse senhor, lá SB, no SESEC de Ibirité, que vai poder aposentar, porque eu não preciso falar para vocês dos problemas de saúde que um idoso de 73 anos, que tem trabalho que depende, né, muito da força física, o que ele tem hoje de problemas de saúde. Mas ele não vai se aposentar, porque ele precisa do IPSENG. Então, o seu parecer, Zé Guilherme, ele é importante na medida em que Vossa Excelência acolhe essa emenda, porque está conversando com a vida desse senhor, da esposa dele e de milhares de pessoas que não vão lotar as galerias aqui da Assembleia mesmo, não, porque elas não têm condições de deslocamento, não têm condições de saúde para vir para Belo Horizonte, porque nós estamos falando de Minas Gerais, né, gente? E do que representa esse estado e o deslocamento nesse estado. Então, eu acho importante o que nós estamos batizando aqui de redução de danos, porque é o resultado de um diálogo aqui, porque diálogo com o governo nós não conseguimos, e acho isso importante. Mas quero reafirmar que, em relação ao projeto, eu votarei contrária ao projeto, porque do projeto nós somos contrários, né? Fizemos todo esse trabalho. Para finalizar, presidente, eu queria só dar uma última informação. Nesse momento, eu estou com o relatório resumido de execução orçamentária do orçamento fiscal de janeiro a outubro de 2024, do governo do Estado. Publicado tem, sei lá, uns 4 dias. Foi outro dia. Se nós virarmos a página, nós vamos ler que o saldo do Fundeb, que é o dinheiro que o governo Zema tem em caixa agora, é de R$ 2.986.600.450,42. Se a gente continuar lendo, a gente vai saber que o governo Zema tem em caixa agora, enquanto a gente conversa aqui, caixa no banco, dinheiro, do salário educação, R$ 3.7
144.954.675,08. Então, nessa minha última fala aqui na comissão, eu quero mandar um recado para a turma do governo. Então, não é para os colegas que estão aqui, não. Vocês precisam aprender a respeitar mais a educação e parar com essa tentativa de manipulação, dizendo que, falsamente, que respeita a educação. O anúncio que o vice-governador fez hoje nas suas redes sociais, achando que estava assim, nossa, dizendo algo importante, de que o governo vai fazer agora, em dezembro, o pagamento de 3 meses de um retroativo de 2016, é um anúncio que brinca com a vida da categoria. E tenta dizer à categoria que ela é burra, que ela não sabe dos seus direitos e, portanto, qualquer coisa que joga para ela, ela vai bater palma para o governo. Deixa eu explicar para as pessoas. Em 2016, nós conquistamos, aprovado aqui na casa, quem era deputado vai se lembrar que votou favorável a esse reajuste de 11,36%. Era um reajuste do piso salarial de 2016. O projeto deve ter sido aprovado em março, e a categoria passou a receber, a partir de abril, os 11,36% no seu contra-cheque. Ficaram faltando janeiro, fevereiro e março, porque o reajuste é devido a partir de janeiro. O Sindjut cobrou muito esse reajuste, e a categoria foi muito ao judiciário cobrar esse reajuste. Nós não conseguimos receber 3 meses, 11,36% de 3 meses, os 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Mudou o governo. 2019 a 2024, tem 6 anos que a categoria cobrou esse reajuste do governo. E o governo, por 6 anos, não quis pagar. Para anunciar agora, quando ele tem quase 3 bilhões de reais em caixa do Fundeb e mais de 3 bilhões do salário educação, um retroativo de 3 meses. O mesmo governo que está tendo que responder a centenas ou milhares de ação, eu estou com um documento aqui, demonstrando isso. O governo Zema responde hoje a milhares de ação, porque a categoria está indo ao judiciário e está ganhando o retroativo desses 3 meses. Então, ele já está sendo cobrado e já está pagando. Mas resolveu fazer um esqueminha de marketing, porque 2026 está aí, e aí é preciso criar a falsa ideia de que valoriza a educação. A Secretaria de Educação marcou uma live para agora à tarde, 14 horas, 13. Eu não sei quem vai assistir a live da Secretaria de Educação, porque o professor está na escola, né? A SB está na escola, né? Não é feriado, ou foi decretado um feriado exclusivo para o anúncio do governo do Estado. Às vezes foi e a gente não ficou sabendo. Mas, assim, eles brincam com a vida da educação. Eu fiquei lembrando aqui, em 2019, o reajuste do piso salarial da educação foi de 4,17%. Em 2020, 12,84%. Em 2022, 33,24%. De todos esses reajustes, sabe quais o governo Zema pagou à educação do seu governo? Nenhum. Nenhum. Então, é brincar com a vida da categoria, fazer um anúncio de pagar um retroativo que poderia ter sido pago há 6 anos, estou falando do governo do Zema, há 6 anos, mas faz um anúncio 6 anos depois, com uma cortina de fumaça, para que as pessoas não compreendam, não acompanhem o conteúdo sobre as mudanças do IPSENG aqui, não cobrem um rateio do Fundeb de 3 bilhões de reais que tem no caixa do governo nesse momento, e diz que respeita a educação, que valoriza a categoria. Ele tem 3 bi em caixa. Vamos ver quanto é que ele vai dizer que ele vai gastar para fazer esse retroativo, que ele deveria ter feito quando ele assumiu. Se vocês se lembram, Deputada. Eu vou finalizar, presidente. Para concluir, eu já concluí, porque eu já falei o que eu queria sobre esse governo que não respeita a educação, sobre os 3 bilhões que tem em caixa e que ele tenta manipular, fazer esqueminha de marketing, porque 2026 está aí que precisa criar uma falsa ideia de que a educação está valorizada, está todo mundo feliz com um governo que está destruindo a educação o tempo inteiro. São as minhas considerações, presidente. Obrigado, deputada. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emendas. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emenda,
permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer com voto contrário. Deputado Ulisses, deputado Sargento Rodrigues e deputada Beatriz Cerqueira. Propostas de emenda com opinião contrária. Números de 1 a 4, 6, 8 a 12. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar as propostas de emenda que se manifestem. Agora inverte. Estão rejeitadas. Certo. Em votação, as propostas de emenda 5 e 7, que recebeu opinião favorável do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar as propostas de emenda se manifestem. Está aprovada. Dê nova redação ao parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a serem realizadas amanhã, às 10h30, 10h45 e 11h15, com pautas já previamente publicadas, e determino a inclusão do PL 2881 de 2024 na reunião de 11h15. Desconvoca a reunião de hoje, agendada para as 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.